Imagine um prédio de 100 andares. É um prédio bem grande, né? Bem alto. Agora, imagine que um vulcão esteja em erupção, jorrando lava na altura do prédio, ou até mais, ultrapassando a altura desse prédio de 100 andares. Você não precisa imaginar, porque é exatamente isso que estava acontecendo lá no Havaí com o vulcão Kilauea essa semana. A gente tinha ali fontes de lava que chegaram a ultrapassar 300 metros de altura, o equivalente a mais ou menos um prédio de 100 andares. E isso é alto pra caramba. Bom, a gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje, analisar essas imagens aqui belíssimas, mas antes eu preciso agradecer vocês, porque hoje eu consegui o passe direto lá no iBest Top 20, ou seja, eu já estou classificado como Top 20 influenciador de educação do iBest 2025. Vocês fizeram o impossível, pessoal. A gente tá lá no Top 20, é oficial, já é um título, né? Eu já ganhei esse selo especial do iBest. Eu já sou o influenciador de educação 2025 Top 20 do iBest. E eu agradeço demais ao empenho de cada um de vocês que votaram todos os dias, que tiraram um tempinho ali, alguns segundos todos os dias para votar. É graças ao engajamento de vocês que eu consegui esse selo de qualidade do maior prêmio da internet brasileira. E detalhe que eu não comentei com vocês, tá? Quando eles fazem essa pré-seleção para as pessoas que vão concorrer às diferentes categorias, vocês viram lá que são várias categorias, né? Não é só educação, tem um monte, né? São mais de 100 categorias. Eles só selecionam canais que tem uma série de critérios, né? Mas, por exemplo, tem o número de inscritos mínimo de cada categoria. Eles também analisam o engajamento, o alcance dos vídeos, várias métricas relativas às redes sociais, tanto o YouTube, Instagram, enfim, outras redes sociais. Mas também não pode participar da seleção canais, por exemplo, que disseminam fake news, desinformação. Esses canais, eles são excluídos, eles não podem concorrer ao prêmio. E isso é muito importante, por quê? Porque todo mundo que está ali, então aqueles professores que estão ali junto comigo, são canais idôneos, né? Canais que têm um selo literalmente de qualidade agora. Então, assim, se você assiste um canal, esse canal é grande, né? Tem um número considerável de inscritos. Hoje, por exemplo, o meu canal tem 241 mil inscritos. Se eu não me engano, para concorrer ao prêmio de influenciador de educação, tem que ter 200 mil inscritos, seguidores nas redes sociais. Então, se tem um canal grande que não está lá no iBest, não estava naquela listinha de seleção, desconfie, tá? Porque realmente eles fazem essa separação. Canais que propagam fake news não entram para o iBest. Por isso que é um selo de qualidade. É por isso que eu me senti muito importante realmente tendo esse selo, porque é mais uma chancela da idoneidade do meu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado a todos vocês, meus caros Cavaleiros Jedi, por essa força geográfica que vocês me deram. Agora, bora lá falar sobre o Kilauea no Havaí. Bom, meus caros padawans, precisamos ir para o Oceano Pacífico, olha só, o meio do Pacífico, numa das ilhas mais isoladas do mundo. Ela fica literalmente entre o continente americano e a Oceania. E a gente está lidando aqui com um conjunto de ilhas bastante peculiar. Mas antes de falar dessa peculiaridade desse conjunto de ilhas, vamos para Big Island, né? A grande ilha do Havaí, que é essa aqui, onde nós temos o grande vulcão Mauna Loa e o Kilauea, que é considerado o vulcão mais ativo do mundo. Por que mais ativo do mundo? Porque ele está em erupção desde 1984, sem interrupções ali, mas eu já vou explicar isso sem interrupções, né? Mas olha só, desde 1984, esse carinha aqui está em atividade, está com algum grau de atividade. E ele tem características muito, muito peculiares. Mas vamos falar primeiro dessa erupção atual? Vamos verificar essas imagens aqui belíssimas. E a gente tem essa situação, pessoal. Essa aqui é a cratera que fica ali no topo do cume
desse vulcão. Esse vulcão, ele é um vulcão em escudo, ou seja, ele não tem um monte inclinado, ele não tem uma montanha vulcânica alta ali, com uma inclinação bastante considerável. Pelo contrário, as inclinações das bordas, das laterais desse vulcão, elas são suaves, né? São bem realmente parecendo um escudo, como eu tenho aqui o escudo do Capitão América, né? Então, esse é um vulcão em escudo, e os vulcões em escudo, eles são assim por causa do tipo de lava, tá? O tipo de lava é que define esse relevo vulcânico, né? Essa estrutura vulcânica que a gente observa na superfície. É uma lava, como você pode observar aqui, muito fluida. Ela jorra muito alto, no caso, ela chegou a ultrapassar 300 metros de altura, tá? Em alguma fase mais ativa dela ali. E é uma lava basicamente basáltica, tá? Ela forma aqui rochas basálticas. É uma rocha bem escura, vai variar ali uma coloração preta até um cinza chumbo bem escuro, e ela vai derramando nessa enorme cratera de cerca de 3 a 5 quilômetros de diâmetro que existe ali no cume desse Kilauea, tá? Então, essa lava fluida, ela acaba se espalhando por uma área bem grande, e é por isso que ele tem esse formatinho mais suave, né? Não tem um relevo tão inclinado. Lavas mais viscosas, como do Etna e do Stromboli, acabam solidificando mais rapidamente e vão criando ali aquele formato piramidal. Não só a lava, né, como o material, os piroclastos que vão sendo ejetados ali também ajudam a formar esse relevo vulcânico do estratovulcão. Então, por isso que nós temos aqui um vulcão em escudo. E tem uma outra imagem aqui, gostaria de mostrar para vocês. Isso aqui é câmera de monitoramento, tá? Do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Eles têm webcams que monitoram esse vulcão 24 horas por dia. É basicamente um reality show do vulcão. Você pode assistir o carinha ali todos os dias. Tem uma outra imagem aqui também, ó, olha só. É interessante notar que, às vezes, com essas erupções, a gente tem essa formação de cone de respingos. Conforme a lava vai sendo ejetada e ela vai caindo nas laterais, ela vai resfriando, e aí formando uma espécie de pequeno conezinho, como se fosse um mini vulcão ali dentro. Esses cones, geralmente, eles são destruídos depois, né, quando uma nova erupção começa, ela começa de forma mais vigorosa, ela quebra a rocha que solidificou ali, esses cones geralmente são destruídos. Mas, enfim, sempre que uma erupção, uma fase eruptiva começa, ela gera esse cone de respingos. Por que eu falo fase eruptiva? Porque, assim, às vezes alguns canais até confundem isso, tá? Eu já vi outros canais confundindo essa situação. Falando assim, tal vulcão tem 90 erupções em tantas horas. Não é assim, tá, gente? Erupção, ela tem um começo e tem um final. E, às vezes, dentro de uma erupção, você tem fases eruptivas diferentes. Por exemplo, vamos pegar o Cumbre Vierre, que a gente acompanhou exaustivamente aqui há 3 anos atrás. O Cumbre Vierre, a erupção dele durou 3 meses. Ela teve um começo, teve um final. Mas tinha dia que praticamente não tinha lava ali saindo, só tinha ejeção de cinzas ou ejeção de gases vulcânicos. E aí, novamente, começava uma nova fase eruptiva. Fase eruptiva. Então, não é que tiveram dezenas de erupções do Cumbre Vierre naquela ocasião, mas teve uma só que ele teve explosões, né, separadas. Como é um vulcão do tipo que tem erupções do tipo estrombolianas, né, que reveza fases mais explosivas e fases mais efusivas, a gente tem esse comportamento mais irregular. Esse vulcão aqui, ele tem um comportamento parecido. Não é uma erupção do tipo estromboliana, tá? Esse tipo de erupção aqui é chamada de havaiana. É o mesmo tipo de erupção lá dos vulcões da Islândia. A gente está acompanhando lá lá na península de Reykjanes, né? Perto de Grindavik. Então, é o mesmo tipo de erupção, o mesmo tipo de lava fluida, só que lá é um vulcão em fenda, né? Aqui a gente tem um cone central, é um pouquinho diferente, mas o estilo eruptivo é o estilo havaiano, que recebeu, esse estilo eruptivo havaiano recebeu esse nome por causa da erupção dos vulcões do Havaí. E o que a gente tem aqui?
A gente tem uma erupção que começou em 1984 e ela não parou. Às vezes o vulcão ele fica um pouco mais quieto, só que ele ainda fica em atividade, ele fica lançando cinzas, ele fica lançando gases, né? Então a gente fala em fase eruptiva. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui nesse site. Aqui uma visão da cratera, tá? Essa cratera, até o começo do século XX, ela era um grande lago de lava. Esse lago, ele era alimentado por uma erupção quase constante, né? A lava jorrava ali quase constantemente, por isso que esse lago de lava estava ativo. Depois esse lago de lava secou, né? Porque as fontes de lava começaram a ficar mais espaçadas. Então você tem a lava jorrando, depois tem uma pausa, emissão de cinza, emissão de tefra, emissão de gases vulcânicos, e o lago secou, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Vamos voltar aqui em cima. A gente tem o seguinte, ó, situação atual, atividade menor ou alerta de erupção. Nesse momento, o vulcão ele não está com aquela fonte de lava jorrando. Aí você pode falar assim, professor, então a erupção acabou. Não, a erupção não acabou. Como eu falei, a erupção ela começou em 84 e está ativa até hoje, né? Então a gente chama de fase eruptiva ali, ok? 84 não, eu falei 84, mas na verdade é 83, tá? 83 aqui, ó. Atualmente, o vulcão Kilauea ainda apresenta uma das erupções mais duradouras conhecidas na Terra, que começou em 83 na zona de fenda oriental e se concentrou principalmente na fonte termal. É porque aqui a tradução do Google está meio esquisita, tá? Esse site é em inglês. E aí o nome da fonte termal é essa aqui, Pu'u, não sei se é assim que se lê em havaiano, o nome dessa fonte termal ali, porque dentro da cratera tem um pontinho onde a lava fica jorrando, e esse ponto é chamado de Pu'u ou na língua havaiana ali. Pois bem, e aí dentro dessa erupção, a gente tem fases eruptivas diferentes, né? Então a gente não diz que a gente teve ali trocentas erupções diferentes. Tanto é que quando a gente vai analisar aqui, ó, erupções do vulcão Kilauea, erupções quase contínuas. E a gente tem aqui, ó, 60, 61, 4 vezes, tá? E a gente tem as fases, né, de 2023, 2022. A atual, eles classificam em fases, porque senão fica muito difícil de você, como cientista, categorizar. Essa fase X, essa fase Y ali, por exemplo, agora a gente teve essa fonte de lava jorrando. Eles dão um número para essa fase, né? E a fase atual começou no finalzinho do ano passado, tá? Então essa começou no finalzinho do ano passado e está ativa até agora, mas a grande erupção começou em 83. Então é por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado com essa quantificação de falar assim, nossa, o vulcão teve trocentas erupções em não sei quantos dias. Então a gente tem que explicar isso direitinho para que não se entenda essa informação da quantidade de erupções erradas, como eu tenho visto alguns canais errando. É por isso que é importante a gente prestar atenção no que a gente está assistindo, porque, poxa, eu sou um profissional da geociência, eu estudo isso há muito tempo, e é ruim a gente verificar aí pessoas falando de forma amadora do tema e, infelizmente, colocando informações erradas para o grande público, tá bom? Então, essa aqui é a atual fase eruptiva desse vulcão. Mas vamos lá para o Google Earth para a gente entender algumas outras características aqui. Notem que existe população do ladinho desse vulcão. E para vocês terem ideia do quão do lado é, vamos pegar a nossa régua aqui e fazer essa medição. Vou colocar aqui no meio da cratera, tá? E vou levar até a borda aqui dessa parte dessa cidade, não sei se é uma cidade ou um bairro, não sei como é que eles consideram lá. 5 quilômetros apenas, gente. 5 quilômetros daquela fonte de lava que vocês viram jorrando. E tem outra aqui do lado, ó, que é mais perto ainda. Vamos limpar aqui? Olha só, 3 quilômetros. Deixa eu mostrar para vocês que tem casas aqui, ó. São casas, tá? Olha lá, ó, dá para ver que são casinhas, ó, rua, carrinho, enfim. Então, 3 quilômetros é a distância que nós temos aqui desse conjunto de casas do centro da cratera. E, inclusive, essa cratera tem um nome também, é Alemaumau. Eu não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas é a cratera Alemaumau. E dentro da cratera Alemaumau, a gente tem aquele Pu'u, que é o ponto de onde sai a lava. Essa cratera ela não jorra a lava de toda ela, tem um ponto ali que essa lava jorra. Pois bem, essa lava vai jorrando aqui e de vez em quando jorra tanta lava que ela fica coberta de lava. Ela vira um verdadeiro lago de lava até a fonte
parar de jogar e essa rocha é solidificada. Professor, então se vai jogando lava aqui, essa cratera vai ficando menos funda? Exatamente. A rocha aqui, essa lava vai criando uma rocha, né? A rocha basáltica, tá? Então ela vai ficando menos funda ali. E vocês podem observar pela coloração do terreno que esse vulcão já jogou lava para fora da cratera. E essa lava, ó, escorreu, escorreu, escorreu e chegou até o quê? O Oceano Pacífico. Ela é responsável por aumentar o tamanho da ilha do Havaí. Essa grande ilha do Havaí aumenta de tamanho de vez em quando essa lava chega no litoral. E já aconteceu no Havaí a mesma coisa que aconteceu em La Palma. O vulcão entrar em erupção e soterrar com lava as casas. Vocês podem ver, ó, que nós temos aqui outro aglomerado urbano e aqui provavelmente tinha também população vivendo e essas pessoas acabaram, né, tendo as suas casas tomadas ali pela lava. E aí não tem jeito, pessoal, a lava ela destrói tudo, quando ela solidifica vira rocha. Então, basicamente, é como se a casa ficasse fossilizada ali, solidificada no meio dessa lava que se transformou em rocha basáltica. E não é apenas desse ponto que sai lava, não. Se você observar aqui, ó, nós temos um outro ponto eruptivo, bem menorzinho, né? Olha só isso aqui. E desse ponto eruptivo a gente também teve lava chegando no litoral, como a gente observa aqui, ó. Tá vendo? Não só essa, a gente também tem um outro ponto eruptivo aqui, ó. Tá? Pessoal, e essa população aqui do lado leste da ilha, lá do nordeste, né, mais ou menos, por enquanto está salva, tá? Por quê? A gente não observa aqui essa lava indo nessa direção do povoamento aqui. Só que a gente percebe isso também pela vegetação, que não está destruída. Como a gente observa aqui, ó, não tem vegetação que conseguiu ainda nascer ali. Porque vamos lembrar o seguinte, pessoal, isso aqui quando solidifica é rocha. E as plantinhas nascem no solo. Até a rocha se transformar em solo demora. Então a rocha vai sendo intemperizada, vai sendo erodida, é criado ali um neossolo. Isso demora muito tempo para acontecer. Aqui a gente já tem a vegetação começando a tomar conta dessa parte superficial da lava. Aqui a gente observa uma outra craterazinha, ó, que a lava também eventualmente tomou conta e fica bem próximo dessa área populacional aqui. Então, literalmente, a galera do Havaí, pelo menos dessa parte, vive do ladinho do Kilauea, um dos vulcões mais ativos do mundo, vulcão que gera esse tipo de imagem. Então, é essa cratera que a gente está vendo ali naquelas imagens do Google Earth. Aqui tem uma outra foto, ó. Olha só como é que é a cratera né, de longe. Então, ali, esse é o ponto eruptivo. Quando a lava começa, ela sempre começa desse ponto. E detalhe, quando a erupção ela finaliza, essa fonte de lava, o vulcão ele continua expelindo cinzas, gases vulcânicos e tefra. O que é tefra? São esses fragmentos de rochas vulcânicas. Então, a gente tem nomes diferentes para tamanhos diferentes de fragmentos. Aí a tefra é um pouquinho maior. Então são fragmentos de rocha que vão caindo na cidade. E isso aqui pode machucar as pessoas, porque essas rochas, muitas delas são vidros vulcânicos, então são cortantes. É cortante igual vidro. Imagina chovendo vidro do céu. Então assim, imagina granizo, chuva de granizo. Agora imagina uma chuva de rocha, uma chuva de vidro vulcânico, que é um tipo de rocha, né? A gente tem essa situação que é muito perigosa, tanto é que a parte turística do Kilauea está fechada e as pessoas que moram perto ali precisam se precaver dessa queda da tefra nas áreas ao redor. Como essa fonte de lava ela parou de jorrar, então a tefra não está indo tão longe. É um material que fica mais retido na cratera, mas no entorno essa tefra ainda pode cair e oferece realmente um dos vários problemas ali para a região, junto com o cabelo de Pelé, né, que são fragmentos de vidro vulcânico como se fossem cabelinhos mesmo. E esses cabelos de Pelé, eles são muito leves, eles são levados pelo vento e eles podem causar problemas respiratórios seríssimos. Cabelo de Pelé por quê? Não é por causa do nosso Pelé, que não, jogador de futebol não, é por causa da deusa Pelé. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela em havaiano, né? Inclusive, eles acham, né, na cultura havaiana, que o lar da deusa Pelé, a deusa do fogo, é aqui no Kilauea, tá? Então a gente está olhando aqui para o lar da deusa Pelé,
dentro da cultura havaiana. Inclusive, os povos polinésios que viviam aqui já registravam as erupções do Kilauea. Então, muito antes desse tipo de organização científica moderna fazer a classificação das erupções do Kilauea, a gente já tinha as observações dos povos que habitavam essa região, tá? Então a gente já tem registro histórico das erupções do Kilauea. E o Kilauea, eu falei para vocês que é um vulcão diferente, né? O Havaí é um conjunto de ilhas diferente porque ele, na verdade, é um hotspot. Hotspot é um tipo de vulcão único no mundo. Por quê? Os vulcões, eles se localizam nas bordas de placas tectônicas. Então, onde tem borda de placa tectônica, limite convergente e divergente, a gente tem atividade vulcânica. Só que em alguns pontos da Terra, a gente tem literalmente furos no meio da placa tectônica. E ali a gente tem aparecimento de vulcões, que é o que a gente chama de hotspot. E a hipótese mais aceita pela comunidade científica hoje para a existência desses hotspots, esses furos vulcânicos, é a ascensão de uma pluma mantélica, tá? Essa pluma mantélica é um material muito quente que emerge do encontro entre o núcleo e o manto. Essa pluma mantélica é um conjunto de rochas mais quentes que acaba subindo ali com uma maior velocidade e ela vai interagir com a base da litosfera, pressionando essa litosfera e produzindo magma aqui. O magma ele não vem lá de baixo. Aqui a gente tem uma pluma mantélica, que é um tipo de rocha sólida, né, só que mais maleável, que vai fornecer calor para essa região entre a astenosfera e a litosfera, promovendo então a produção de magma. Essa produção de magma vai migrar até as câmaras magmáticas, forçando então a parte superficial da crosta, formando então um vulcão, como a gente tem o Mauna Loa, como a gente tem o Kilauea, tá? Que a gente acabou de ver. E como a placa do Pacífico está se movimentando e essa pluma mantélica é fixa no ponto ali onde ela se forma no núcleo, o que acontece? No passado, não era essa grande ilha do Havaí que estava sobre ela, e sim essa parte do norte aqui da ilha. Então, vocês podem observar as idades aqui. Essa ilha aqui do Havaí, a grande ilha, é a mais nova. Ela tem ali nem 1 milhão de anos de existência. Quando a gente vai indo em direção aqui à esquerda dessa imagem, a gente vai tendo as ilhas mais antigas. É por isso que quando a gente olha aqui na imagem de satélite, a gente vê essa fileirinha de ilha. Eu falei norte, mas na verdade é noroeste, né? Então, quanto mais para noroeste aqui a gente vai, mais antigas são as ilhas. Então, um dia, por exemplo, vamos pegar essa ilha aqui, mais do noroeste. Um dia, a atividade vulcânica mais intensa esteve nessa ilha, e essas aqui não existiam. A placa se moveu nesse sentido, ó. Vamos imaginar que a pluma mantélica estivesse aqui no centro da tela. Essa ilha aqui tinha atividade vulcânica, depois a placa foi se movendo, a gente teve atividade vulcânica aqui, surgiu essa ilha, se moveu mais um pouquinho, a atividade vulcânica criou essas ilhas, andou mais um pouquinho e hoje a gente tem atividade vulcânica nessa ilha aqui. E vocês podem observar que nessas outras ilhas a gente não tem mais atividade vulcânica. Olha só, tá vendo que o relevo, a configuração do relevo, a gente não tem mais aquelas rochas escuras, a gente tem vegetação, a gente tem aqui inclusive um relevo bem acidentado, mostra a atividade erosiva já atuando há muito tempo e nenhuma atividade vulcânica recente. Por quê? Porque hoje a pluma mantélica ela está sob essa grande ilha do Havaí, fazendo com que o Mauna Loa e principalmente aqui o Kilauea estejam em grandes atividades eruptivas, tá? Então essa é a explicação do porquê nós temos um vulcão no meio da placa do Pacífico. Ah, professor, esse tipo de atividade pode acontecer no Brasil? Pode surgir um vulcão desse tipo, um hotspot no meio do Brasil? Poder até pode, tá? Só que a gente não tem hoje nenhum registro de pluma mantélica atuando na placa sul-americana, tá? E é um processo que demora milhões de anos para acontecer. Vamos imaginar que uma pluma mantélica esteja nascendo agora lá no encontro entre o manto e o núcleo e esteja ascendendo aqui no meio do Brasil. Até essa pluma mantélica chegar na crosta, ali na litosfera, promover a formação de magma, formar uma câmara magmática, surgir um vulcão, são milhões de anos para isso acontecer. Então ninguém aqui vai ver a situação se
se formando. Mas, atualmente, não existe nenhum indício que nenhuma pluma mantélica esteja ativa aqui na América do Sul. Quer ver um outro vulcão que é um hotspot, que é uma pluma mantélica? O Cumbre Vieja. O Cumbre Vieja também não está na borda tectônica, né? A gente já falou muito dele aqui. Quer ver outro vulcão muito perigoso, que é também hotspot, que no caso não é no mar, é no continente? O Yellowstone. O Yellowstone também é um hotspot. Ele está literalmente, ó, ele sim, está no meio dos Estados Unidos, no meio aqui dessa grande placa norte-americana. É um hotspot, é uma pluma mantélica que formou esse vulcão também. Então tá aí mais uma atividade eruptiva para vocês, uma imagem belíssima de uma erupção que jorra mais de 300 metros de altura, e isso aqui é terrivelmente belo, né? Bom, meus caros padawans, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, então clica aqui no like, comenta se você gosta desse tipo de vulcão, desse tipo de erupção. Aliás, qual tipo de erupção você acha mais bonita, né? Eu, particularmente, eu gosto mais dessa aqui porque gera, assim, uma imagem para colocar no papel de parede do computador muito bonita, eu acho muito legal. E verificar isso aqui ao vivo deve ser realmente impressionante, e é um tipo de erupção que ela pode provocar realmente danos às casas ali quando se espalha, mas é seguro de observar, muito mais seguro do que uma erupção estromboliana, né? Então, pessoal, se você não me conhecia, prazer, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. Tem promoção na Amazon essa semana, hein? Eu falei para vocês, e eu já comprei até colecionável, chegou um aqui para mim, mas eu não peguei ainda. Mas olha só, aproveita lá, clica no meu link, tá no primeiro comentário fixado, assim você me ajuda pra caramba. Ou então mande um Pix, mande um valeu demais, mande um hypar também, tudo isso você está me ajudando. Muito obrigado aos membros, eu vou ficando por aqui, que a Força Geográfica esteja com todos vocês. Tchau, tchau.